Qual a diferença entre ética e a moral? Muito simples, muitíssimo simples. A ética, ela está atrelada aos valores que a sua família te repassou. Aquilo que é culturalmente familiar e que você aprendeu no cerne, no seio da sua casa aí. O que seu pai, sua mãe te passou são as nossas limitações éticas a qual a gente foi ensinado. Por exemplo, não faça isso, não faça aquilo, cuidado com aquilo, não mexa no que é dos outros, não isso, não aquilo, você pode isso, você pode aquilo, você deve fazer isso, você deve fazer aquilo, né? Dê a preferência para alguém quando você estiver dirigindo. Isso são valores, são princípios éticos que você tem instalado dentro de você. A moral é como você aplica esses princípios éticos perante a sociedade, na sua forma de viver a vida. A moral é aplicar tudo aquilo que você aprendeu desde criança e você age até hoje com base naqueles valores éticos lá de trás que você aprendeu quando era garotinho, quando era criança. Então, a moral é a aplicabilidade da ética. São duas coisas que sem uma, a outra não funciona. A ética são os princípios, a moral é aplicar esses princípios que você aprendeu. Agora, qual que é a diferença entre as pessoas que não têm valores éticos ou são pessoas que não têm uma moral? É muito simples. Teve pessoas que elas não tiveram o seio materno, a família. Então essas crianças cresceram sem um norte, sem uma referência. Então essas pessoas que cresceram sem esse norte são pessoas que geralmente têm conflitos sociais, são pessoas que fazem algo de errado, são pessoas que fogem à regra. Porque nós temos um mínimo necessário para conviver em sociedade. Quando esse mínimo necessário ele não é atingido pelo indivíduo, ele sai a regra, ele quebra a regra. Alguns quebram a regra para o bem e se tornam pessoas além da sua geração. Outros quebram a regra negativamente e se tornam pessoas a quem ninguém quer se aproximar. Então são duas coisas que podem acontecer com esse indivíduo que não atinge o mínimo necessário para conviver. Algumas pessoas chegam nesse limite e aqui o param. Então essas pessoas vivem à mercê do padrão social, o senso comum que a gente diz. Agora, aquelas pessoas que quebram a regra positivamente, vivem em padrões elevados, essas pessoas têm resultados maiores. Ou pode acontecer o lado oposto, aquela pessoa que não consegue ver no senso comum, ela faz algo que é antiético, que é imoral, e ela tem que ser reclusa do meio social, colocada em um ambiente para ser encarcerada, ou ela tem que ser tratada mentalmente por algum dano que aquilo forjou nas suas crenças, e ela tem que ser afastada no meio social.